Primeiramente, bom dia, pessoal. Essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, tá? É, vai ser um pouquinho mais extensa, vamos dizer assim, vão ser duas aulas em uma, né? Anatomia, a gente vai falar um pouquinho da nasofaringe, da orofaringe, da hipofaringe, também, como também, né, a laringe, tá? Um detalhezinho a mais quanto à laringe. É uma anatomia, essa, a gente sabe que é complexa, tá? São vários acidentes bem pequenos que a gente tem que ter, acidentes anatômicos, né? Pequenos que a gente tem que ter conhecimento, tá bom? E nos requer uma certa atenção contra essas estruturas. Essa primeira parte da anatomia eu vou fazer uma aula mais expositiva, tá bom? E na sequência, a gente vai entrar com os casos, que é a parte dos tumores da nasofaringe. Próxima semana, o Yuri vai finalizar, acho que o conteúdo, né, de CEP, com os tumores da oro e da hipofaringe, tá bom? Mas nessa aqui a gente vai focar mais nos tumores da nasofaringe. Meu nome é Leandro, tá? Eu sou A3 e a gente vai começar agora a sessão. Primeiro, um conceito, né, sobre a faringe é tubo músculo membranoso que vai se estender da base do crânio, desde a base do crânio, tá, até lá embaixo, até o nível da clicóide. Ao longo desse longo trajeto, abre aspas, né, longo trajeto, existe vários acidentes anatômicos, estruturas anatômicas que são fundamental importância que a gente saiba e que digam não se há um acometimento de alguma doença ou de algum tumor nessas estruturas, tá? Que isso vai ser de muita importância para o cirurgião que vai operar. Ela é subdividida em naso, oro e hipofaringe, como tem a representação aqui na imagem. Na nasofaringe, o que é que vai ter? O seu teto, ela é formado pela base do esfenoide e do occipital, como a gente representa aqui, tá? Suas porções posteriores os arcos vertebrais de C1 e C1, os aspectos anteriores desses arcos de C1 e C2. Inferiormente, ela é delimitada por uma linha que passa palato duro, palato mole, tá? Como é representado aqui. E ela tem duas estruturas que requer muita a nossa atenção, que é o orifício, né, o recesso da tuba de Eustáquio, tuba auditiva, também chamado, tá bom? E a fossa de Rosenmiller. Uma importância principal dessas duas estruturas é para a gente avaliar se elas estão ou não prévias, se há algum processo obstrutivo nessas estruturas, tá certo? E quando a gente vê um aspecto importante, né? Quando a gente vê alguma secreção líquida que nos remeta a uma otomastodite unilateral ou até mesmo uma otite serosa, é quase que obrigatório a gente ver se a tuba, né, a tuba auditiva, ela está, sim, se ela está ou não pérvia, tá? Porque processos expansivos que acometem a tuba de Eustáquio cursam, não tão raramente, mas cursam com essas entidades. Então, sempre, quando a gente achar isso, procurar se a tuba a tuba auditiva está ou não acometida. Como também na fossa, a fossa de Rosenmiller, né? A gente sempre vai dar uma olhadinha, porque é um local onde o acometimento pelo carcinoma nasofaríngeo, que é uma das principais é, 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 malignidades da nasofaringe, como a gente vai ver, cerca de 70% dos casos envolvem esses carcinoma nasofaríngeo, aí tem os tipos, né, desses tipos de carcinoma, eles vão acometer, não tão raramente, como a gente fala, a fossa de Rosenmiller. Aqui, né, nós temos quatro cortes axiais, tá, ao nível da nasofaringe, tá bom? Uma TC e três cortes de ressonância. Um T2 puro, tá? Um T1 também puro e um T1 FET pós-contraste. O que a gente observa? Tá bom? Mostram o recesso da tuba auditiva, né, representado por essa seta curta aqui, tá bom? A fossa de Rosenmiller, também posicionada
póstero superiormente, como a gente observa aqui, nessa bolinha branca, como é representado aqui, tá bom? O toro tubário, que é essa seta mais longa, que representa aqui, formada, ela é uma mucosa, tá? Um revestimento de mucosa que reveste o músculo levantador do véu palatino, como também a estrutura cartilaginosa, né, da tuba de Eustáquio, a tuba auditiva. Também observa o plexo venoso, né, que a gente pode ver aqui, o plexo venoso pterigoide, que está no espaço parafaríngeo, que contém uma gordurinha. E quando a gente for avaliar esses achados, sempre ver se essa gordurinha realmente é só porque aqui, que é para ter vaso e gordura. Se tiver acometido por algum processo expansivo, sempre tomar nota, tá? Porque é um sítio que pode ser acometido por tumores. Lembrar que a forma da nasofaringe é mantida pela face faringo-basilar aponeurótica, que geralmente conecta o músculo constrictor superior à base do crânio, tá? E separa a nasofaringe dos espaços mais profundos. Também observa aqui o levantador do véu palatino, que é representado por essa seta mais tracejada, essa seta tracejada, que está representada mais ou menos aqui, tá certo? Que faz parte da musculatura intrínseca da faringe, tá? Enquanto que o músculo o tensor do véu palatino, ele se localiza mais lateralmente, como a gente é representado aqui, tá? E fica fora da mucosa faríngea. Isso é importante que a gente saiba porque se atingiu esse músculo, a gente já pode presumir, né, que haja um acometimento além mucosa, tá bom? E perceba aqui, no após o contraste, o realce da mucosa, né? Que a gente pode ver aqui, ela, geralmente essas mucosas realçam um pouquinho. Passamos da anatomia da nasofaringe, vamos agora descer mais um pouquinho da orofaringe, tá bom? Ela se estende desde o nível do palato mole, tá? Palato mole, palato duro, até o nível do osso ióide, que é representado aqui, tá? Ela vai ter subsítios, né? Que as tonsilas palatinas, que são melhor representadas nessa imagem, nós temos o pilar posterior, propriamente a tonsila, e o pilar anterior. Pilar posterior, pilar anterior, e entre os dois pilares a tonsila palatina, né? Lembrar que o que a gente vê é um revestimento de mucosa, né? Essa mucosa que reveste no pilar anterior o palato glosso e o pilar posterior o músculo palato-faríngeo. Contém também o palato mole, tá certo? Representado aqui. E sempre a gente olhar o palato mole, que pode haver acometimentos, extensão tumoral, como também sítio próprio de tumor nessa região. Também tem a parede nasofaríngea posterior, que é delimitada pelos aspectos anterior, né, dos corpos vertebrais, como também o terço posterior da língua, tá bom? Que está aqui representado. E aqui nós temos a representação também de uma tomografia e corte axial, né, tomografia, partes moles e de ressonâncias magnéticas, como também um T1, perdão, um T2, um T1 e um T1 pós-contraste, tá? E aí eu mostro o aspecto do orofaríngeo normal. Um outro aspecto importante, pessoal, tanto na naso, como na orofaringe, como também na hipofaringe, a gente tem que ver simetria, se um lado está simétrico ao outro. Logicamente que vai ter irregularidades da mucosa, né? Mas qualquer abalamento no contexto do paciente que tenha fatores de risco associados, tabagismo, que é um dos principais, a gente pode valorizar, tá certo? Mas principalmente olhar a simetria de um lado e do outro. Pois bem, aqui a gente vê, né, como a gente falou, TCs e imagens de ressonância que mostram uma intensidade de ISO barra um alto sinal, um leve alto sinal, tá certo? Nos tecidos da tonsila, né, que a gente representa por essa setazinha branca, como está representado aqui. Ela tem um ligeiro alto sinal em relação aos outras estruturas, né? Como também tem um sinalzinho mais para intermediário, né? Como a gente representa aqui
na seta preta, que ela representa o músculos constrictores, né, dessa região. Imediatamente mais lateral, tá certo, está o espaço parafaríngeo, que deve ter gorduras, e o plexo pterigóide também, que passa pela região, tá certo? E sempre valorizar, sempre ver se esse espaço está preenchido realmente só por gorduras. Mais lateralmente, a gente tem o pterigóide medial e aqui a mandíbula, né? Aqui vai estar representado melhor, o pterigóide e a mandíbula. Deixa eu ver mais. Observe também a ráfia pterygomandibular, né? Que ela é representada aqui, e faz parte do trígono retromolar. E também a gente tem que observar, certo? Se não há extensão tumoral para essa região. É, dando continuidade, indo mais um pouquinho para baixo, nós temos a hipofaringe, né? Que é a laringofaringe, que ela se estende mais abaixo do nível da orofaringe, né, até mais ou menos o nível da cartilagem cricóide. Então, a borda do ióide, né, onde termina a orofaringe, até mais ou menos o nível da cartilagem cricóide. E ela também se divide em seios piriformes, né, que é delimitado pela gordura paraglótica anteriormente, tá, como a gente observa aqui, prega área epigótica medialmente e a superfície interna da tireoide, da membrana tireoide. Superolateralmente, a cartilagem tireoide inferolateralmente. Então, o sepiriforme é meio que um espaço, né? Um espaço delimitado por essas estruturas. Ele tem esse nome, em forma de pera, uma pera meio que invertida. Tem a parede posterior, né, que é uma continuação justamente da parede posterior da nasofaringe, que é delimitada pelos aspectos anteriores dos arcos vertebrais, como a gente pode ver aqui. E tem a região pós-cricóide, né, que é formada pela parede anterior da hipofaringe, se estende desde o nível das articulações crico-aritenoides até a parte inferior da cartilagem cricóide. Dê um foco mais na laringe para a gente entender um pouquinho da anatomia da laringe, que é muito importante e é um pouquinho complexa, tá? Ela consiste em uma estrutura cartilaginosa formada por algumas cartilagens. Quais são? Tem aquelas que são e não são pareadas. Quais aquelas que não são pareadas? É a epiglote, como representada aqui, cartilagem tireoide e cricoide. Essas não são pareadas, só tem uma. Quais são as pareadas, que vêm em pares, né? É a aritenoide, a corniculada e a funeiforme, tá bom? Aqui elas estão representadas apenas a aritenoide. Aqui é a cricoide e a cartilagem tireoide e a epiglote. Outra estrutura extremamente importante, que alguns autores dizem que fazem parte, a grande maioria diz que fazem parte da laringe, né, é o ocioide, que ele serve, primeiro ele delimita, né, o nível superior da hipofaringe, como também ele serve como ancoragem de ligamentos, tá certo? E músculos que são estruturas fundamentais para exercer a função da laringe. Ela é dividida em supraglote, glote e subglote, ou infraglote, tá? A supraglote, ela é formada na ponta, né, superior, a margem livre, vamos dizer assim, da epiglote, até o ventrículo laríngeo. A glote é uma fina faixa, né, que começa na corda vocal verdadeiras, comissura anterior e posterior, né, ao nível mais ou menos da comissura anterior e posterior, e se estende, alguns autores dizem 5 milímetros, outros autores consideram 1 milímetro, aí varia muito de autoria. A maioria refere que é 1 centímetro, tá bom? E tem a subglote, que é a margem superior da cricoide, tá certo? Ela começa na margem superior da cricoide. Outro fato importante, que é os espaços pré-epigóticos e os espaços paraglóticos, que são os espaços paralaríneos, 2, né, são vias de disseminação de tumores. Então, vê se esses espaços, sempre durante o exame de imagem, vê se estão realmente preenchidos de gordurinha. Certo? Se tiver preenchido de gordura, tá ok. Se não, se tiver um tecido de densidade de partes moles, desconfiar, tá?
Aqui nós temos mais ou menos a representação. Nessa primeira imagem, o que é que a gente tem? A laringe ela foi aberta na posterior, né? Na sua relação com o esôfago, ali na região posterior, ela foi aberta, tá? De tal forma que nós temos aqui a borda livre, né, da epiglote, e aqui a borda fixa dela, da cartilagem epiglótica. Aqui nós temos a prega arito-epiglótica, certo? Representados aqui, onde ela vai se relacionar com a cartilagem aritenoide. O seio piriforme, tá? Ele tem um formato de uma pera. Logicamente que aqui a representação, devido à deformação, né, dela, não parece, mas ele tem o formato de uma pera invertida, tá? A prega faringoepiglótica, que é aqui representada, tá bom? Nessa porção, nós temos a supraglote, né? Aqui as cartilagens aritenoides, aqui a cartilagem tireoide, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aqui nós temos a corda vocal falsa e logo abaixo a corda vocal verdadeira, tá? De tal forma que nessa região nós temos a glote. Aqui a cartilagem cricoide, tá? Vendo de posterior para anterior, né? Ela foi aberta, cartilagem cricoide, e aqui já a porção já da traqueia. Aqui nós delimitamos a região da infraglote, né? O subglote, tá bom? E aqui o perfil dessas imagens. Lembrar que aqui é a comissura anterior, como também aqui, né? Já que ela foi aberta, então as comissuras, ela foi cortada no nível das comissuras, elas ficam na lateral, tá bom? Aqui, né, a representação de que significa cada uma dessas estruturas, e agora nós vamos ver nos aspectos de imagem, né, como é que funciona. Nós temos a laringe e hipofaringe, né, aí representadas. Nós temos TC de corte axial, né, nessas estruturas. A ressonância pode se avaliar a anatomia? Pode, mas a TC é muito mais anatômica para ver essas regiões, tá? Do que propriamente a ressonância. A ressonância é ideal para a gente ver somente estruturas de tumorais, assim, tem um valor melhor para a gente diferenciar. Mas a TC ela é mais anatômica, como também dá para ver bem tumor, tá? Nós temos a laringe, né, cortes axiais e TCs, até mais ou menos o nível da clicote. Nos slides seguintes a gente vai ver. Primeiro, o nível do corte é no nível do osso ióide, né, que mostra a margem livre, né, que aqui é representada da seta, a margem livre da epiglote, como também as valéculas pareadas, né, uma valécula aqui e outra aqui, tá bom? Nessa imagem B, a gente vê a epiglote na sua porção fixa, né, mostrando quem? Os seios piriformes, nessa região, onde é representado por essa bolinha, tá? Seios piriformes. E a parede posterior da hipofaringe, né, que é representada por essas setazinhas curtas aqui. A gordura pré-epigótica, já aqui nessa seta longa, que é representada aqui, e nesses cortes axiais, né, nós vemos os seios piriformes médios também, né, que a gente vê nessa região, ao nível médio, não no nível muito inferior, nem muito superior, nível médio do seio piriforme, que são delimitados, vamos dizer assim, medialmente pelas pregas ariepiglóticas, que está representado por essas estruturas aqui, tá? Desculpa aqui, pessoal, as pregas ariepiglóticas que estão representadas por essas estruturas, a aritenoide aqui, e a epiglótica, e a epiglote aqui, essa formando a prega ariepiglótica. E, posteriormente, né, pela parede da hipofaringe posterior. Mais um corte de TC, né, focada na laringe, onde vai mostrar sim, onde vai mostrar, observe, o espaço paraglótico nesse nível é mais ou menos preenchido por tecido mole correspondente ao músculo tírio aritenoide, que a gente pode ver aqui, tá certo, pessoal? Desculpa, pessoal, viajei legal. Pronto. Começando de novo. Então, nós temos 3 cortes de tomografias, tá?
da laringe, tá bom? Onde a gente vê vários níveis, né? Mais superior indo para inferior, tá bom? O limite lateral, né, do seio piriforme, que é representado por aqui, já lá no corte bem mais inferior, está representado aqui, tá certo? Um corte mais, vamos dizer assim, mais inferior, e é formado pela cartilagem mais tireoide, né, a parte mais lateral dela, é formada pela cartilagem tireoide. Perceba que ela aqui é um pouquinho ossificada, e pode ser ossificada, né? Opa, isso que aqui houve. Foi isso. Pronto. É, que ela pode ser ossificada, né? Podendo conter até medula dentro, tá bom, pessoal? Outra seção, né, posteriormente, agora aqui a gente vê quem? A corda vocal, tá? Corda vocal é essa verdadeira, tá bom? Que é representado aqui, tá certo? Por essas estruturas. Ela é ligada aos processos vocais da aritenoide, que estão representados aqui, tá? E apontando mais anteriormente, né? Que eles apontam anteriormente. E esse aqui vai diferenciar a prega vocal falsa da verdadeira. Observa também o espaço paraglótico, né, que é preenchido por um tecido mole, correspondente ao músculo tíreo-aritenoide, né, que a gente pode ver nessa região. Ele é basicamente preenchido por tecido tireoglóssico, tecido tiroaritenoide, né? Músculo tiroaritenoide. Observar também que a lacuna tiroaritenoide, na seta mais curtinha, está normal, que é o espaço entre a cartilagem tireoide e a aritenoide, ela está normal. E em processos tumulares, esse espaço pode estar reduzido, e ele geralmente mede de 1 a 2 milímetros. Temos a comissura anterior, como também a comissura posterior, e também inclui, como a gente falou, na corda vocal verdadeira, que aqui está representada, tá? E aqui mais embaixo nós temos quem? Ao nível da cartilagem cricóide. Perceba que quase não há tecido aqui, tá? Não há tecido, diferente das outras estruturas. Não há quase nenhum tecido de mucosa interposto aqui. E aqui nós temos as porções mais posteriores, né? Da hipofaringe inferior, tá bom? Representado pelas setas. Bem, finalizamos a questão da anatomia da laringe, né? Agora nós vamos entrar na parte dos tumores, tá bom? Agora é a parte onde eu vou pedir começar propriamente os casos, né? E a partir daí vocês vão dar sugestões se quiserem. Lembrar, pessoal, que isso aqui basicamente muitas vezes muitos diagnósticos, né, desses casos dão a partir de lâmina, né? O que é importante nesses casos é você descrever bem a imagem, tá? Descrever bem, relatar as estruturas que são acometidas, estruturas essas fundamentais, para mostrar para o cirurgião o que, é que espera por ele, né? Se ele deve entrar ou se ele deve partir antes por o tipo de cirurgia, ou mesmo se há ou não viabilidade, né? O mais importante disso, nessas estruturas, nesses tipos de diagnóstico, é o que descrever e dizer o que é que as estruturas que estão acometendo, né? Por isso que é importante a gente saber bem a anatomia dessa região. Muitas vezes, logicamente, tem alguns diagnósticos que a gente pode dar por método de imagem, né? Mas a maioria, né, principalmente naqueles que são mais agressivos, a gente tem mais que descrever, né, para saber para dar ao cirurgião mais ou menos o que é que está acontecendo ali, para que ele, quando for entrar na cirurgia, dizer o que é que espera por mim, tá bom? Aqui nós temos o primeiro caso. Se algum colega puder comentar, eu ficaria muito agradecido. Oi, Leandro. Opa, Bom dia. bom dia. Aqui a gente observa três cortes axiais de ressonância. O primeiro é um T1, o segundo T2 Opa, pronto, desculpa. e o terceiro é pós-contraste, certo? E Hum, aí a seta aponta para uma imagem arredondada, bem delimitada, de paredes regulares,
um sinal intermediário em T1, um hipersinal em T2, e no pós-contraste a gente vê um leve realce periférico, certo? E aí, Certo. dentro do contexto da aula, a gente pode fazer os diagnósticos diferenciais dos cistos da região posterior aí da nasofaringe, né? Então, a gente Joia. poderia pensar num, num cisto intraadenoideano, no cisto de Rentgen, ou então no cisto de Thorne-Walden, né? Sim, sim, sim. Isso. Os diferenciais dos cistos da parede posterior aí da nasofaringe, ainda mais por Perfeito, essas características de intermediário, hiper e um leve realce periférico e perfeito, ser mediano, né? Na região mediana aí da parede posterior. perfeito. Muito bom. Obrigado, viu, Carol? É isso mesmo, Nada. pessoal. Assim que a gente construi mais ou menos o diagnóstico, né? Partindo de diagnósticos diferenciais em locorregionais, né? Juntando também as características de imagem, a partir daí a gente vai afunilando, né? E no fim a gente dá uma opinião, tá? E aquela opinião que se aproxima mais do diagnóstico. É uma lesão benigna do desenvolvimento, o cisto de Thornwald, tá? É uma invaginação, eu acho que lê-se assim, tá? É uma invaginação da mucosa faríngea no plano em que a notocorda toca o endoderma da faringe primitiva. Geralmente é assintomático, tá certo? Mas pode causar infecções de repetição, halitose, cefaleia, como também coriza. Os aspectos de imagem, como a Carol muito bem pontuou, geralmente está focado na linha mediana, tá? Na parede posterior da nasofaringe, entre os músculos longos do pescoço. Geralmente na TC, ela tem uma baixa densidade, né? Com atenuação de partes moles. Na ressonância, o sinal vai variar em T1, a depender do tipo de conteúdo que vai ter, e vai ter um alto sinal em T2. E não apresenta sinal, um realce dentro da lesão ao meio de contraste, tá? Nós temos o segundo caso, um caso mais clássico, tá? Onde temos um raio-x e uma tomografia. Oi, Leandro, bom dia. Bom dia. Esse primeiro raio-x, né? Acredito que seja um raio-x da região do cavo e a TC também. A TC janela óssea. Uhum. No raio-x, a gente vê que tem na região posterior da nasofaringe uma, uma densidade aumentada, que eu acredito que seja a adenoide um pouco hipertrofiada, apesar de que eu fiquei um pouco em dúvida com relação ao posicionamento desse radiografia. Se eu não me engano, era para ser com a boca um pouco entreaberta, não? A do Isso, pode caso. ser também. Ah, Exato. então, aí não sei se é do mesmo paciente, mas quando a gente olha na TC, tem realmente um aumento de densidade nessa região posterior da nasofaringe, né? Com a densidade semelhante à do músculo, se a gente for comparar, e que praticamente oblitera a coluna aérea da região, né? Isso, E aí exatamente. a gente pode pensar em hipertrofia de adenoide. Joia. Muito bem. Eu coloquei esse caso assim, tudo bem que a gente está falando de tumores, mas lembrar daquilo que é mais comum, né? Uma massa, um tecido de partes moles, ou alguma coisa que oblitera parcialmente, seja mais comum em crianças, mas pode também ocorrer em adultos. Lembrar da hipertrofia, né? Justamente das adenoides, tá bom? Geralmente ela é localizada no teto posterior, né, na parede posterior da nasofaringe, tá bom? Tem um aumento das adenoides, é esperado nessas crianças, tá certo? Nos adultos pode haver essa persistência dos processos inflamatórios infecciosos e pode estar relacionado, né, à síndrome da apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Na TCI, como bem falado, a gente vai ver um aumento de partes moles na parede posterior da nasofaringe, com atenuação semelhante à do músculo, né? Na ressonância, o sinal homogêneo, que tem um sinal intermediário em T1, como um alto sinal em T2, e apresenta também restrição à difusão,
tá bom? Às vezes a mesa assusta, mas às vezes é só uma hipertrofia da adenoide. Lembrar, né, desses diagnósticos diferenciais dos tumores da nasofaringe. Tem alguns até que têm um comportamento mais, vamos dizer assim, feio, como pseudotumor inflamatório, né, dessa região, que a gente não pontuou nessa aula, mas ela dá uma, o aspecto dele até vezes assusta, tá certo? Então, como também a hipertrofia das adenoides entra num diferencial, tá certo? Bem comum, mas assim, a gente tem sempre que pensar, principalmente nesses casos. Aqui nós temos mais um caso, tá certo? Que é aqui representado nessas 3 imagens. Se algum colega puder ajudar. Leandro, Oi, oi Marina, beleza? a gente tem imagens coronais. A Perfeito. primeira é uma TC pós, né? Uhum, perfeito. A do meio, um T2 e o item C, um T1 pós, é isso? Isso, tem um fast pós. Pronto. Aí a gente vê uma lesão expansiva, volumosa, né? Com realce heterogêneo ao meio de contraste, a gente já correlacionando aqui tanto a TC como a ressonância, a gente vê que tem um realce heterogêneo. A gente vê também que essa lesão se insinua ali na Base. talvez cisterna supracelular, né? Deve pegar quiasma, Sim, com certeza. remodelar também ali as estruturas ósseas, né? Você vê que está tudo Uhum, deslocado à direita, contralateralmente. perfeito. A gente vê também aqui na TC, não sei se isso aqui são trajetos vasculares, né? Esse realce mais linear e mais homogêneo ali na periferia, não sei. Aqui, né? Isso, do outro lado Isso, mas eu também. creio eu que seja também. Ou calcificação, né? Mas eu acho que tá mais para realce mesmo de vasos. Isso. Porque achei muito linear, né? Isso, também, eu Me também achei. confundo. E aqui na lateral, não sei se tem outra massa, se é um conglomerado linfonodal, É uma opção de infonodos, né? Pode né? ser Não também. sei, parece que sim. Pronto. E aí, não sei, diagnósticos, talvez no paciente mais idoso, eu pudesse pensar mesmo num carcinoma, não sei. Idoso não, acima de 40, 60 anos, né? Exatamente, exatamente. É Um uma boa pedida. paciente, um paciente mais jovem, se for menino e jovem, tem o angiofibroma nasofaríngeo Pronto. juvenil também, Isso, que eu lembro que eu vi exatamente. umas imagens semelhantes assim. Mas aí talvez, assim, pensando agora, esteja mais para essa segunda, porque eu vejo que ele aparenta remodelar, né? Talvez seja Uhum, uma coisa de crescimento mais lento, não sei. isso, Enquanto o realmente. carcinoma talvez fosse mais destrutivo, né? Perfeito, Marina, exatamente, isso mesmo. Nós temos aí, né, a representação mesmo de um nasoangiofibroma juvenil, tá bom? É uma neoplasia benigna, assim, mais comum da nasofaringe, que é da minha referência, diz que é mais comum, apesar dos tumores de cabeça e pescoço ter uma baixa incidência, né, 0,05% dos casos. É altamente vascularizado, e a gente viu isso através das imagens, né, quando injeto tem um realce bem exuberante, né? E é mais comum em meninos, como a Marina muito bem pontuou, tá certo? E tem um crescimento lento, daí o caráter de remodelamento ósseo, né? Ele tem esse crescimento lento, diferente, por exemplo, da natureza, se fosse uma natureza mais agressiva, provocado por exemplo, um carcinoma, né? Que não teria, realmente, esses sinais de remodelamento. O quadro clínico assim, é meio, vamos dizer assim, simples, que normalmente é uma obstrução nasal unilateral, que se associa ou não à epistaxe, tá? E associado à massa nasofaríngea. Normalmente, esse é o quadro clínico clássico do paciente, né? Pode causar, realmente, destruição óssea, hemorragia intracraniana, quando ele meio que invade, né, ali a base do crânio, se insinuando através da fossa ou anterior ou média, tá? A deformidade facial, que às vezes pode causar, e como também a maurose, quando ele acomete
ou nervo, né, ou o quiasma óptico. Nos aspectos de imagem, na tomografia vai ver uma massa centrada no forame, geralmente esfeno-palatino, com intenso sinal realce, tá certo? Com intenso realce após o meio de contraste. Existe o sinal de Roman-Miller, que chega a ser patognomônico desses casos, que é um abaulamento anterior da parede posterior do seio maxilar, evidenciado na TC, tá? Na ressonância, mostra uma massa com baixo sinal nas imagens ponderadas em T1, com intermediário a heterogêneo, né, dependendo da matriz, da predominância da matriz em T2, né? E, como mostra, intenso realce ao meio de contraste. A angiografia geralmente é usada para avaliação dos vasos nutridores, para uma ver ou na possibilidade de uma embolização para realizar, para meio que diminuir, né, o tamanho do tumor. Os diagnósticos diferenciais entram algumas neoplasias benignas, como pólipo nasosinusal, pólipo invertido, que ele é mais comum nos seios nasais, só que ele pode sim acometer a nasofaringe, tá bom? Neurofibromas, hipertrofia da adenoide, tá? Entra como diagnóstico diferencial de condições benignas, como em outras malignas, né, como o próprio carcinoma nasofaríngeo, linfoma, tá certo? E o rabdomiosarcoma também dessa região. Mais um caso, fase 4. Caiu? Ah, caiu, será? Tá. Acho que caiu, não. Não tô vendo aqui, né? Tá, pronto. Pois bem, vamos dar sequência, né? Nós temos três imagens, uma coronal de ressonância magnética, né? Um T1, coronal T1, tá? Aqui também um axial T1, certo? Aqui nós temos o sagital T2, dois sagitais T2, né? Em níveis diferentes, tá bom? Se eu não me engano aqui é pós-contraste, tá? E foi injetado após o contraste, tá bom? Onde a gente observa os dois, na verdade, é pós-contraste, tá? Nesses dois T1 é pós-contraste. Onde a gente observa uma massa ovalada, tá certo? Centrada na nasofaringe, porém ela se estende, certo? Se estende para orofaringe, até mesmo regiões da hipofaringe ela acomete, tá bom? Ela tem um notado alto sinal, ou notado realce, né, ao meio de contraste, como a gente vê, e espontaneamente também alto sinal em T2. É uma massa essa heterogênea, tá certo? Que rechaça as estruturas adjacentes. Aqui o palato mole, veja que ela tem um efeito sobre o palato mole, reduz, sempre é importante que a gente fale nas nossas imagens, reduz ou não a coluna aérea, tá? Isso é importante, tá bom? Para o planejamento cirúrgico, até a escolha também, tá bom? E rechaçando estruturas adjacentes, né? Veja que tem, mesmo no T2, ela tem áreas de baixo sinal interno, algo heterogêneo, tá bom? Que isso nos representa o quê? Um adenoma pleomórfico, tá? E uma entidade rara na nasofaringe, tá bom? Mas que pode ocorrer, tá certo? Ela é mais comum acometer as glândulas salivares, o palato, o lábio superior, o assoalho bucal, tá certo? A bochecha, quando ele pode, a faringe, a laringe e a traqueia, qualquer região ali da faringe, né? Aparece como uma massa na submucosa, geralmente é indolor, tá bom? Na imagem, tem realmente tem um alto sinal, tá certo? Em T2, com realce pelo contraste, um padrão daquele realce que a gente observou nas imagens anteriores. O diferencial, onde o fibroma pode ter armatomas com esse perfil, tá? Geralmente o armatomas vem mais de um, tá certo? Armatomas nessa região. Cisto epidermoide é outro, tá? E lembrar que geralmente o cisto epidermoide, como outro também,
mas tem gordura, mas o cisto epidermoide pode ter gordura também associada, hemangioma, já que a gente realça também outro diagnóstico que pode acontecer nessa região, com formações vasculares, próprios carcinomas e tumores não epiteliais. Aqui nós temos outra imagem de tomografia. Se alguém puder, essa aqui é assim, mais tranquila, se alguém puder comentar. Certo, vamos lá. Aqui nós... Oi, pronto. Aqui é um corte axial de TC, quase Perfeito. contraste, né? Isso. E aí a gente vê na região aí posterior da orofaringe, a gente vê essa imagem Olha, ovalada, bem delimitada, de paredes isso. irregulares, Perfeito. com um realce periférico heterogêneo, mas a imagem Certo. em si é mais hipodensa. Aí o ROI, tu botou que está menos 20, né? Isso. Vai ajudar no E diagnóstico. aí, com essa unidade de Russell sendo menos 20, Uhum. pensaria em algo mais gorduroso, né? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Às vezes, assim, principalmente nessa região, tá? Porque quando a gente injeta, geralmente a mucosa ela realça um pouquinho, tá? Quando a gente tem alguma lesão nessa região, tentar sempre lembrar, sim, eu acho que isso é importante, lembrar do realce de mucosa, que é usual, do realce da parede, que usualmente aquela entidade tenha, tá? Tudo bem, sempre a gente também tem que lembrar que a mucosa realça um pouquinho, tá bom? E até em processos pós-actínicos também a gente consegue, a gente tem uma dificuldade de diferenciar aquilo é reação actínica ou é realce mesmo de tumoral, também tem esses vieses. Eu lembrei agora que isso é importante para a gente, que o Yuri também vai pontuar na próxima aula, certamente. E é basicamente um lipomazinho, tá? Raramente presente na nasofaringe. Na TC mostra uma massa homogênea de hipoatenuante, né? Com a densidade de menos 65 a 120, desde que seja negativo. Lá eu até coloquei um pouquinho a mais, tá bom? Na ressonância, geralmente tem um alto sinal T1, T2, com uma supressão de saturação nas sequências FET7, que é esperado, tá? Mais um caso que a gente pode observar são basicamente quatro imagens, né? Duas, e sim, se vocês quiserem comentar, pode ser. Tá, eu estou vendo aqui uma tomografia, um corte sagital e a ressonância, um axial. Aí dá para ver que tem uma. Os dois são o mesmo caso, né, Leandro? Eu vou presumir que sim. Assim, no mesmo contexto, tá? Tem baixa representação, porque Tá, não é eu vou exatamente presumir que é o mesmo. Mas isso, é a slide é a mesma. uma lesão expansiva, né? Infiltrativa, eu acho que ela pega ali a região celular, né? Na tomografia, talvez até se estendendo até o processo abortório, até vértebra, pelo que parece ali no outro sagital. Na ressonância, tá pegando o maxilar, fez esternodais à esquerda, tá indo até o ápice petroso, possivelmente. E ela é heterogênea, né? Na tomografia, ela tem densidade de partes moles, na ressonância tem um sinal mais ISO, né? Ali é um pós-contraste, né? Tem um realce pós-contraste, um realce mais heterogêneo, umas áreas, acho que cística, mas talvez necrose. Então, eu pensaria em uma neoplasia maligna, a princípio, né? Mas, assim, Perfeito. qual especificamente seria mais esse rumo mesmo? Isso, exatamente. Realmente, assim,
você descreveu perfeitamente, tá? É uma neoplasia que denota agressividade, tá? Aí, assim, diferenciais é muito difícil, a gente pode pensar em alguns, tá? Mas o diagnóstico em si, para a gente da imagem, a gente pode presumir alguns, tá? Mas fechar de primeira é mais complicado, mas a gente pode garantir que é uma natureza agressiva, a gente vai, principalmente pelo que causa no osso, né? Como também as estruturas que invadem, como também a gente pode dizer que acomete, né? Isso vai dar assim um status, né, para o cirurgião muito bom, tá? O que é que ele espera pelaquela lesão, né? Porque está cometendo, tá certo? Se é agressiva ou não. O diagnóstico, muitas vezes, ele é feito apenas pela biópsia, tá? Logicamente que a gente pode presumir que seja isso, um diagnóstico de carcinoma de nasofaringe, logicamente, ou algum outro tipo de lesão mais agressiva, tá? O carcinoma de nasofaringe é a malignidade mais comum, cerca de 70% dos tumores malignos da nasofaringe corresponde ao carcinoma, né, de nasofaringe. Os outros 20% talvez seja linfoma, né, que também tem grande porcentagem desses casos, e as outras 10 pode ser miscelânea, aquilo que a gente já falou. Ele tem origem das células escamosas, tá certo? A sua origem epitelial das células escamosas. Alguns tipos são fortemente associados ao vírus Epstein-Barr e HPV, tá? A idade que mais é acometida entre 40 e 60 anos, tá bom? E o diagnóstico, ele acomete muito mais homens, né? Numa proporção de 3 para 1. A apresentação clínica é uma obstrução nasal, IA, associada a um epistaxe, perda auditiva, condutiva, né, isso principalmente, presumo, pelo caráter erosivo que ele provoca, como também acometimento das estruturas nervosas, né, que tem principalmente na parte petrosa, e o acometimento da tuba auditiva que ele pode dar, tá? Que está associado a isso, como também a perda, a infiltração perineural que ele pode dar também. Subtipos, tem o espino celular queratinizante, tem o carcinoma não queratinizante e o carcinoma basoide de células escamosas. Atualmente ele é dividido nesses três, acho que anteriormente ele era dividido tipo 1, tipo 2, tipo 3, e uma classificação mais recente ele foi subdividido nesses 3 tipos, tá? Espino celular queratinizante, o carcinoma não queratinizante e o carcinoma basoide de células escamosas. Para nós, na imagem, é muito difícil conseguir diferenciar cada um desses, né? Mais um diagnóstico pela lâmina, tá bom? Mas a gente pode presumir que seja um carcinoma de nasofaringe pela idade, pelo padrão de acometimento, né? Que ocorre, como também pela que ele é bem mais prevalente. Continuando, nos aspectos de imagem, é difícil de distinguir das malignidades, como também os subtipos desse tumor, de outras malignidades, como também dos subtipos. Inicialmente, envolve a fossa de Rosemiller, né, como a gente falou lá no começo da aula, como também os níveis cervicais 2 e 5 podem ser acometidos, tá? Principalmente com acometimento linfonodal. Na TC, uma lesão infiltrativa, hipotenuante, com realce ao meio de contraste, tá? Pode ter uma extensão para orofaringe, como nosso exemplo tinha, espaços retrofaríngeos e parafaríngeos, como também a base do crânio. Na ressonância, é o exame realmente de escolha para avaliar melhor essa estrutura, tá? Vai mostrar uma lesão infiltrativa de mucosa, como também de submucosa, e vai ter um baixo sinal em T1, intermediário em T2 e um realce ao meio de contraste, como também uma restrição à difusão. No PET, é importante para quê? Para buscar o sítio primário daquela neoplasia, né? Muitas vezes você faz uma TC de tórax e vê um acometimento, sei lá, linfonodal ou um ultrassom de cervical, onde você vê um linfonodo feio, muitas vezes de aspecto com necrose central, tá? Que é um padrão que pode ter nesses tipos de tumores, tá? E ver essas entidades. Aí você geralmente pede o CET para buscar
presumido o sugestivo de um sítio primário, procurar um sítio primário. Os sítios mais frequentes é a fosseta de Rosemilla, né, as tonsilas palatinas e os seios piriformes. O diagnóstico diferencial entra com todos, linfoma, rabdomiossarcoma, que são entidades que remontam malignidade, neoplasia das glândulas salivares menores, melanoma também, como sarcoma granulocítico e os carcinosarcomas. Ou seja, quase todos os diagnósticos diferenciais de lesões malignas da nasofaringe. Existe também o estadiamento, esse aqui eu peguei do CBR, tá certo? Onde vai dividir o T, N e N, né? O T, basicamente, o TX é quando esse tumor não pode ser avaliado, T0 é que não há, tem um tumor in situ, né? Que ele não passa além da mucosa, o T1 que se restringe à nasofaringe, o T2A e o T2B vai ser dividido se aquele tumor tem extensão ou não para parafaríngeo, o espaço parafaríngeo, tá? O T3, a invasão óssea dos seios paranasais, e o T4, que já tem uma invasão mais nervosa, né? Tem invasão nervosa, crânio, pares cranianos, fossa temporal, como também hipofaringe e as órbitas, ou seja, tem uma invasão mais anunciada. Metástases, M0, M1, se há ou não presença de metástases à distância, e os tipos de linfonodos, né? O NX, que não pode ser avaliado, o M0, que não há, o N1 são unilaterais ou na linha medianas, estes menor que 6 centímetros e acima da fossa supraclavicular. Se há envolvimento da fossa supraclavicular, vai já para N3B, certo? O N2 são linfonodos bilaterais, mas menores que 6 centímetros, e se eles forem bilaterais maior que 6 centímetros, vai ter N3A. E de acordo com o que você conseguiu no TNM, você vai jogar lá no estadiamento, tá bom? Se ele é estágio 0 ou até 4C. Por fim, o último caso, já terminando a sessão, tá bom? Nós temos essa imagem e tem uma outra representação na sequência. Nós começamos pela TC e depois tem a representação de uma RM. Leandro? Oi. Então, a gente tem imagens de TC, né? Isso. Axial e reconstrução no sagital. Uhum. Com esse contraste, a gente observa uma massa ali na rinofaringe, nasofaringe, né? Eu presumo que seja a topografia da adenoide mesmo. Uhum. Essa massa, ela reduz, né, o calibre ali da coluna aérea. Perfeito. Ela é uma massa predominantemente homogênea, né, com realce homogêneo ao meio de contraste. Isso. Acho que basicamente isso. Perfeito, Marina, perfeito, né? Não tem um caráter destrutivo muito importante, né? Ela, como você bem falou, ela também... Os limites bem definidos, né? Perfeito, exatamente. Eu vou mostrar agora a ressonância, tá certo? De outra representação, né? Aí eu não, né, no exemplo que eu peguei, não tinha o DW, a difusão, né, e o mapa, mas eu disse que ela tinha uma forte restrição à difusão. Mas a gente mais essa dica aqui. Aí nós temos que ter essas 3 imagens. Se você quiser comentar, eu acho que é mais do mesmo, entendeu? Agora só no caráter mais da ressonância. Certo. Imagens de ressonância axiais. Essa primeira, eu não estou conseguindo identificar bem. Bom, eu acho, justamente, Marina, também fiquei na dúvida. Mas, assim, quando ele disse lá, era um T1 puro, só que eu acho que foi com contraste. Ele disse 100. Pois é. Só que eu acho que deve ter sido uma fase bem precoce, porque, tipo, tá bem, o vaso tá bem com bastante realce aqui. Deve ter feito uma anjo, depois feito também um T1 FET7 pós-contraste aqui, né? Eu acredito que seja isso, tá bom? Está numa fase mais precoce, mas também acho que é um T1
com contraste aí. Acho que é com contraste, mas não tem saturação, então fica até difícil a gente usar para comparar, né? Mas eu vou Exatamente. pensar assim, que ela, novamente, né, uma lesão homogênea, bem delimitada, não vejo áreas de necrose, vou considerar que ela tem um realce homogêneo ao meio de contraste ali, Isso, exatamente. nesse tem um pós. Uhum. E aí, assim, já também limitando as nossas possibilidades e falando desse assunto que você até já citou, e com restrição à difusão, realce homogêneo, uma lesão homogênea de limites bem definidos, eu pensaria no linfoma. E aqui eu vou ser bem... Realmente é bem clássico mesmo, assim, sabe? Realmente é um linfoma, tá? É uma neoplasia maligna mais comum da nasofaringe, tá? Ela pode ser considerada, tá bom? É um linfoma não Hodgkin primário da nasofaringe, ocorre geralmente no anel de Waldeck, que é representado aqui, representado pela tonsila faríngea, pelas tonsilas, aquelas tonsilas, né, da palatinas, como a gente viu, aqui as tonsilas faríngeas, as tonsilas tubárias, como também a tonsila lingual, representado pelo anel de Waldeck. Tem um maior grau histológico, maior agressividade e como também o pior prognóstico, os linfomas não Hodgkin. É mais comum o acometimento da nasofaringe com manifestação extranordal de um linfoma não Hodgkin sistêmico, tá? Então, ela pode ser um linfoma sistêmico que tem acometimento na região da nasofaringe, de algumas estruturas do anel de Waldeck, né? O linfoma de Hodgkin é o mais comum em jovens, certo? Do sexo masculino, na segunda e terceira década de vida. No aspecto de imagem, o acometimento é simétrico, como a gente viu, simétrico, difuso das paredes da nasofaringe, por uma massa sólida, com atenuação, sinal e realce mais homogêneo do que os carcinomas. Como você bem falou, a Marina muito bem falou, é um sinal mais homogêneo, é diferente dos carcinomas como a gente viu. Não há necrose, que um carcinoma pode ocorrer, central, tá? E um envolvimento ósseo, ele tem um menor envolvimento ósseo. Enquanto que o carcinoma ele erode bastante o osso, o linfoma não tanto. Ele mais, ele não é nem infiltra, ele realmente infiltra, rechaça as estruturas adjacentes, mas ele não erode tanto, tá? A ressonância ela vai ter um alto sinal T2, um baixo sinal T1 e uma acentuada restrição à difusão, como também um realce homogêneo. Por fim, para a gente falar, existe o carcinoma adenoide cístico, né? Que comumente associados na nasofaringe, nas glândulas salivares menores, são tumores nasosinusal de origem salivar mais comum, tá certo? Existe o subtipo, baixo grau e o alto grau. O baixo grau tendem a ser bem definidos, enquanto o alto grau tende a ser invasivo. Essa é a principal distinção, e na imagem a gente pode, diante de um contexto desse, presumir com certo grau de certeza se ele é ou não baixo grau. Ele está bem associado à disseminação perineural, tá certo? E na imagem ela vai ter um hipo, um isosinal em T1, ele vai ser levemente hiperintenso em T2, tá certo? Sendo esses os agressivos marcadamente com baixo sinal. Daí, mais uma coisa que ajuda a diferenciar o alto grau e o baixo grau nesses carcinomas adenoides císticos. E no contraste vai ter um realce homogêneo. Essas foram minhas principais referências, tá? Esse artigo muito bom, disponibilizei lá no grupo, tá bom? E o CBR também, o capítulo de cabeça e pescoço. Obrigado, pessoal. 8 horas em ponto. Lhe agradeço aí a presença de todos, como também a participação. Ok, Leandro. Muito pontual mesmo, 8 horas em ponto. Isso aí. Não, pois é, parabéns aí pela aula, foi aula extensa, né? Cobriu toda a anatomia e falou dos tumores da nasofaringe, né? Em relação a carcinoma da nasofaringe, né? Alguns aspectos importantes, a gente ficar de olho, né? Assim, é um dos locais que a gente chama que é possível acontecer
os tumores ocultos, né? Tumor primário oculto. É muito comum, se vocês já rodaram na Santa Casa, vão ver, o paciente chega com uma massa linfonodal. Sim. E o exame físico, o cirurgião não vê nenhum tumor. Então, aí eles pedem tomografia e, idealmente seria a ressonância, né? Mas pede também tomografia para ver o primário, ver se acha um primário oculto. E o primário oculto, um dos locais mais comuns é justamente na fossa de Rosenmiller, né? A fossa de Rosenmiller é na amígdala e também no seu piriforme. O telefone tocando aqui, parou. Obrigado. Então, às vezes você vê na ressonância, antes de ficar na fossa de Rosenmiller, uma busca ativa, você vê antes de aparecer para o cirurgião no exame físico dele, né, que ele é mais limitado, diferente do tumor da cavidade oral, né, que é mais acessível. Outra coisa, então, assim, sempre fazer essa busca ativa nesses casos de busca de primário oculto, né, na fossa de Rosenmiller. Outra apresentação interessante é o adulto ou idoso começa a surgir com otomastoidite, né? Aí é uma causa de obstrução ali, acúmulo de secreção, né, na mastoide por obstrução da tuba de Eustáquio. Então, sempre dá uma olhada na nasofaringe, pode ser um tumor de nasofaringe, né? Perfeito. Como você falou, o histológico é interessante, mas mais o nosso papel principal é o estadiamento, né? Então, sempre no laudo, a gente tem que relatar os pontos-chave, né, nesses casos, né, que são tumores que eles infiltram bastante, né, esses carcinomas nasofaringe. Então, você tem que falar para dar elementos para o colega fazer o estadiamento T, né, como se pontuou aí. Então, tem que falar do espaço parafaringe, retrofaringe, se tem envolvimento ósseo da base do crânio, tem que estar escrito isso, né, se está livre ou não. Muda já vai para T3, né? Ou se tem envolvimento intracraniano, que aí já é o T4, né? Se o cavernoso, etc. E outra, sim, em relação à técnica avançada, o que é que a gente pode acrescentar, né? Além do diagnóstico, estadiamento, né? Como sempre, né? A difusão sempre tem que estar presente hoje no exame de cabeça e pescoço. E na nasofaringe, assim como em outras áreas da cabeça e pescoço, uma das funções que se pode utilizar para predizer a resposta ao tratamento, sabe? A quimioterapia. Eles viram que se o ADC do tumor é mais baixo, ou seja, ele é mais celular, né? O ADC é mais baixo. Ele geralmente tem uma resposta melhor do que os tumores que têm um ADC mais alto, né? E durante o tratamento, se ocorre um aumento do ADC, significa também um prognóstico melhor, né? Se durante o tratamento não aumenta o ADC, o prognóstico é pior. Então, assim, serve também como um marcador de prévia à resposta ao tratamento ou durante o tratamento também de resposta, né? Interessante a gente estar sempre medindo o ADC desses casos, né? É até relativamente simples de fazer, né? Uma informação a mais a gente pode dar. Basicamente isso. No restante você falou bem. Parabéns aí o pessoal que participou também.